Olá! O Cidadania de hoje vai falar sobre a reinserção de ex-presidiários na sociedade. Uma das maiores dificuldades para os ex-detentos é conseguir emprego, e não é por falta de vagas. O programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça oferece oportunidades de trabalho, mas apenas 15% das vagas são ocupadas. Um dos problemas é falta de qualificação profissional. Aqui no estúdio eu converso com o diretor-geral do Patronato Penitenciário do Paraná, Roberto Tavares Canto. Roberto, vamos começar explicando qual é a função do Patronato Penitenciário do Paraná. O patronato é uma unidade da Secretaria da Justiça que administra as penas das pessoas em regime aberto, liberdade condicional, liberdade vigiada. E dá que tipo de assistência? Uma é essa do emprego, né? Uma seria a reinserção, a parte profissional, outra parte seria a jurídica, a psicológica e a assistência social. Eu falei agora no começo do programa Começar de Novo, que é do Conselho Nacional de Justiça. Isso. Mas o Paraná tem um programa semelhante. No Paraná, o Começar de Novo está no Paraná também, certo? E no patronato nós temos outro foco, vamos dizer assim, mas dentro da mesma concepção, né? Nós vamos visitar as empresas, nós vamos conversar com os empresários, vamos tentar abrir as vagas e as oportunidades para que essas pessoas possam ter uma chance. Agora, como é que funciona? Esse Conselho Nacional de Justiça e o próprio patronato, ele consegue um certo número de vagas para ex-detentos, é isso? No projeto Começar de Novo, as empresas buscam o Conselho Nacional de Justiça, buscam o site, se cadastram e ofertam suas vagas pela internet, certo? E quem administra daí, quem libera essas informações é na Vara de Execuções Penais, certo? E no patronato nós vamos buscar, nós vamos conversar e as vagas estão disponibilizadas no patronato, com o serviço social, e nós temos contatos também com a Vara de Execuções Penais, nós trocamos bastante contato diário. E esse número de 15% no Conselho, só 15% das vagas são ocupadas no programa Começar de Novo, é semelhante aqui no patronato? No patronato nós temos uma ocupação um pouco maior das vagas que nós ofertamos. É que no Começar de Novo é um pouquinho, vamos dizer assim, agora está se abrindo uma oportunidade maior, que é um contato maior, porque essas vagas estão dentro de um sistema, né? E precisa ter a chave de acesso, o login, que está hoje com a Vara de Execuções. E qual é a principal dificuldade? Por que não todas essas vagas? Vamos falar primeiro então das vagas que vocês conseguem para ex-presidiários. Então, por que essas vagas não são ocupadas todas? Olha, veja bem, existem, assim, as vagas que nós conseguimos, grande parte delas, muitas vezes, é em função do perfil que a empresa pede e vamos dizer assim, que a pessoa não tem, né? Então, a falta de qualificação profissional, a falta de qualificação. Veja, hoje o mercado ele é muito dinâmico e ele é muito rápido nas suas exigências, né? Então, cada vez mais as empresas exigem mais, de todo mundo, de nós inclusive, né? Todas as pessoas. Então, e é uma dificuldade dessas que estão saindo do sistema penitenciário. Imagine que ela fica lá 5, 10, 15 anos presa. Por mais que você dê uma qualificação para elas dentro do sistema, muitas vezes quando ele sai com conhecimento já um pouco defasado em função dessa dinâmica de mercado, né? Então, isso é uma dificuldade. Por isso que a secretária Maria Tereza ela determinou um levantamento do perfil do Estado, nível profissional, o que precisa, quais são os focos e as maiores necessidades de vaga que tem no mercado, para nós começarmos a preparar essas pessoas de acordo com as exigências que as empresas estão querendo. Né? E não simplesmente dar um curso profissionalizante, porque dar o curso por dar o curso não resolve muito. E como funciona? A pessoa, quando sai, ela fica em liberdade condicional, ela precisa estar empregada nesse período. Como é que funciona? É obrigatório isso? A liberdade condicional, ela está em liberdade sob algumas condições. Uma das condições seria ela conseguir um emprego lícito em 30 dias. Em 30 dias? Em 30 dias, ela tem que conseguir emprego. Se ela não conseguir emprego nesses 30 dias, ela vai comunicando ao juiz e vai se justificando,
né? Porque também é complicado. Mas 30 dias às vezes é difícil para quem não tem o histórico, isso, né? Mas isso sempre não é um grande impeditivo, vai se fazendo e vai ser. Mas nesse meio tempo, tanto o projeto Começar de Novo com a várias execuções penais, eles vão tentar buscar alguma coisa, como nós no patronato vamos tentar buscar uma colocação para essa pessoa. E que a pessoa tem que aceitar também, ela não pode ficar Sim, escolhendo muito. Mas nós temos várias empresas que estão abrindo o mercado, estão abrindo as portas, até por causa dessa necessidade grande de mercado hoje, porque a falta de qualificação não é só das pessoas que estão sendo no sistema penitenciário. As vagas hoje estão no mercado porque as pessoas não estão qualificadas, né? Por causa dessa dinâmica, dessa coisa que cada vez exige mais e as pessoas se qualificam, mas de repente, seja, hoje pedreiro, se você for pensar, o chapisco de parede é feito com máquina. Até 2, 3 anos atrás era feito com a colher de pedreira. Né? E você que tem o contato com as empresas e com os presos, os ex-presos, a maior dificuldade é justamente conseguir emprego mesmo? Eles, vamos dizer assim, eles têm essa falta vamos dizer, não conseguir emprego, tem problemas de preconceito, tem o problema do preconceito do empresário. Nós conseguimos quebrar muitas vezes esse preconceito, conversando com ele, explicando que essas pessoas que estão hoje, essas são pessoas que estão na rua, elas estão pegando ônibus com todo mundo, eles estão andando, estão na fila do supermercado, estão na fila do cinema, sei lá, estão na rua andando. Então são pessoas comuns hoje, já cumpriram o que tinha que cumprir. E elas estão buscando uma oportunidade e querem buscar essa oportunidade e querem viver tranquilo, né, com todo mundo. Então, as empresas a gente consegue. Agora, os empresários muitas vezes eles ficam, vamos dizer assim, com o pé atrás, por causa os empregados, talvez os empregados não aceitem essa pessoa dentro da empresa, ou muitas vezes os clientes da empresa fiquem meio assim, quando sabe que tem um egresso trabalhando dentro da loja, né? Mas às vezes essas pessoas esquecem que essas pessoas estão na fila do supermercado, às vezes são aquelas que ajudam a empurrar o carro quando estraga na rua. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, essas empresas, claro, para a empresa a pessoa tem que contar que saiu do sistema penitenciário, mas para os funcionários e para os clientes, qual que é a postura que deve ser tomada? Olha, veja bem, existem hoje muitos egressos que estão trabalhando nas empresas e o próprio empresário não sabe que eles são egressos. Eles não contam, porque às vezes quando eles contam eles perdem essa vaga, né? E assim, na verdade, mas assim, o empresário, quando ele contrata, sabendo, ele precisa divulgar isso para os funcionários? Não precisa. Tanto é que a maioria deles pede para não divulgar. Mas na verdade também é uma discussão ética, né? Porque daí é difícil o funcionário quer saber, o egresso não quer que conte. Veja bem, o funcionário, muitas vezes ele não questiona de onde você veio, o que você veio fazer. Você está trabalhando na empresa, a empresa te colocou lá, tudo bem. Porque esses egressos, eles vão trabalhar na empresa, mas eles não têm nenhum privilégio. Certo? Quando nós vamos pedir para abrir a vaga, nós não vamos pedir privilégio, ele não tem uma cota para contratar, não. Ele não é obrigado a contratar. Essas pessoas nós indicamos, eles abrem a oportunidade, né? Mas eles vão passar pelos mesmos testes, a mesma seleção que qualquer outra pessoa. Então, quando ele está dentro da empresa, ele está qualificado pelo recursos humanos, pelo recrutamento e pela seleção. É uma contratação como qualquer outra. Como qualquer outra, só que existe um mundo assim, ele não vai exigir dele antecedentes criminais, né? E ele vai liberar, porque essas pessoas, uma das condições, eles têm que comparecer mensalmente ao patronato penitenciário para os atendimentos. Então, o empregador, sabendo que ele é egresso, ele vai liberar esse dia para ele ir até o patronato, para ele fazer as entrevistas, e não passa por um funcionário relapso, que está faltando ao serviço, porque às vezes eles faltam, quando o empregador não sabe, eles faltam ao serviço. Dão uma desculpa. Dão uma desculpa e faltam ao serviço. E essas empresas que abrem essas vagas, elas têm algum tipo de vantagem ou não? Se fala fiscal? Não. Alguma vantagem? Não, veja bem, o que tem é assim, quando eles contratam o egresso, eles têm a grande vantagem de ter o patronato por trás de tudo. Certo? Então, tem psicólogo acompanhando ele, tem serviço social acompanhando ele. Quando o empregador, quando ele falta no trabalho, essas empresas nos ligam.
1, 2 dias, eles me ligam, olha, não veio trabalhar. Nós colocamos a nossa equipe atrás dessa pessoa para saber o que aconteceu, por que ele faltou, o que está acontecendo com ele. Né? Se a pessoa comete algum erro dentro da empresa, nós vamos conversar com ele também. Né? E ele sabe, que eu acho que para a empresa é bem interessante contratar, porque ele tem um apoio logístico, ele tem uma logística que ele não teria contratando uma pessoa que não está vinculada ao sistema. É isso que eu queria te perguntar, é para você vender teu peixe mesmo para os empresários que estão assistindo. Tá certo. O que o empresário ganha com isso? Ele ganha um apoio muito grande, sem dúvida nenhuma. Tá bom, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente conversa mais sobre o assunto então. O intervalo é bem rapidinho, eu espero você daqui a pouco.